Olá irmãos, paz seja convosco. Nós estamos aqui em mais uma quinta-feira no nosso canal Filho do Evangelho. Vim hoje aqui compartilhar com vocês mais uma palavra da nossa série que a gente começou há alguns domingos atrás, que se chama O Plano Perfeito. Uma série de mensagens onde a gente aborda a personalidade de Jesus manifesta desde o início da criação. A gente falou sobre Adão, a gente falou sobre Isaac e hoje eu gostaria de compartilhar com vocês um pouco mais sobre mais um tipo de Jesus que, para mim, é o tipo que mais se assemelha a Jesus de acordo com a Bíblia. Mas antes da gente falar sobre isso, eu queria te pedir para você deixar o seu curtir nesse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho para você receber as notificações. Nós estaremos aqui no canal Filho do Evangelho para falar mais da Palavra de Deus de uma maneira simples, de uma maneira direta, todas as segundas e quintas-feiras, às 8 horas. E também quero te convidar a acompanhar nossas lives, os nossos cultos na nossa igreja, que é a quarta-feira e domingo. Quarta-feira às 20 horas e domingo às 19h30. E agora, continuando, eu gostaria de falar sobre mais um tipo de Jesus, após a gente ter compartilhado na semana anterior um vídeo onde a gente falou sobre Isaac, que era o sacrifício de Jesus. A gente falou sobre a relação de Abraão e Isaac e como que isso tipifica a relação de Deus Pai e Deus Filho. E hoje eu queria falar de mais um tipo de Jesus, como eu disse, que é José. José do Egito, como todo mundo conhece, ele é um tipo maravilhoso de Jesus. Eu reuni algumas características de José e que eu acho que são muito interessantes, que a gente pode refletir muito a respeito disso, como que a gente pode aprender com José e obviamente aprender com Jesus, porque eles manifestavam algumas características em comum. Eu queria começar dizendo que, primeiramente, para quem não sabe, José era filho de Jacó, que teve o nome mudado para Israel, e Jacó era filho de Isaac, que era filho de Abraão. Por que eu estou dando esse pano de fundo? Para você poder entender o contexto. Jacó, ele tinha vários filhos. Só que o filho preferido de Jacó, que na época ele já se chamava Israel, era José. E a Bíblia fala em Gênesis 37:3 que Israel amava José mais que a todos os seus outros filhos. E por que eu estou falando disso? Que isso também é uma característica que a gente vê em Jesus. Lá em Mateus 3,17, o que Deus diz a respeito de Jesus? Esse é o meu filho amado. Mais uma característica que a gente vê entre José e Jesus é que tanto José quanto Jesus eram os melhores. Olha só, a Bíblia fala que sobre Jesus lá em Hebreus capítulo 1, versículo 9, fala assim: amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria como a nenhum dos teus companheiros. Uma outra característica que eu queria compartilhar com você nessa noite é que, assim como Jesus, José era o mais odiado e rejeitado pelos seus. Olha que interessante. Gênesis 37, versículo 4 e versículo 5 fala assim: aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. E tinha uma profecia sobre Jesus que falava: odiaram-me sem motivo, em João 15:25. E em Isaías, o que a gente lê? Que ele era desprezado e o mais rejeitado, em Isaías 53:3. Agora, mais uma característica muito interessante, hoje eu só quero passar de uma maneira bem rápida sobre as características, e nós vamos aprofundar na mensagem de domingo. Eu quero te encorajar a assistir com a gente essa mensagem. Deus, eu tenho certeza que vai falar ao meu e ao seu coração. Mais uma característica é que, assim como Jesus, as pessoas não suportavam as palavras de José. Em Gênesis 37:8 fala sobre isso, e disseram sobre a mensagem de Jesus em João 6:60, fala o seguinte: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Da mesma maneira que o discurso de José ofendia a mediocridade dos seus irmãos, o discurso de Jesus ofendia a mediocridade e a rasura que era a religião que na época os fariseus, os saduceus, os zelotes viviam naquela ocasião. Mais uma característica interessante que é: Jacó enviou José, Jacó, o pai de José, Israel, enviou José para ver como que seus irmãos estavam. Só que quando ele chegou lá, os irmãos não receberam bem. Os irmãos, na verdade, jogaram ele em um buraco e depois venderam ele como escravo. Olha só, da mesma maneira como José não foi bem recebido pelos seus, Jesus também não foi recebido pelos seus. João capítulo 1, versículo 11 fala que Jesus veio para o que era seu e os seus não o receberam. Uma outra característica muito parecida, uma outra característica na verdade idêntica de José e Jesus: conspiraram para matar José. E o que eles fizeram com Jesus? Deliberaram prender Jesus à traição e matá-lo. Mateus 26:4. Mais uma característica: arrancaram a túnica de José.
Da mesma maneira, os soldados também se apoderaram da túnica de Jesus. José foi vendido depois por 20 moedas de prata. Jesus foi traído por 30 moedas de prata. Agora, quem deu a ideia, isso aqui é muito interessante, quem deu a ideia de vender José foi Judá. Agora, quem traiu Jesus foi Judas. Agora, uma característica que eu achei muito interessante é que o nome Judá é a forma hebraica e corresponde ao nome Judas em grego. Olha mais uma coisa, José sofreu grande tentação e não pecou. Jesus em tudo foi tentado, mas nunca pecou. A gente vê José sendo provado de diversas maneiras, mas a gente não vê um relato de José murmurando, a gente não vê um relato de José se desviando daquilo que Deus tinha colocado ele para fazer. José sabia que Deus era com ele e José foi fiel desde quando ele estava preso, até quando ele foi escravo, quando ele estava preso depois na cadeia, até ser colocado como governador. Agora, José, mais uma característica, José foi acusado falsamente, Jesus também foi acusado e crucificado falsamente. E diferente de José, Jesus foi condenado falsamente e morreu pelos meus e seus pecados. Hoje nós podemos entender, mas devemos lembrar que em tudo Jesus suportou. E aonde que está a verdadeira lição disso tudo? Tem gente que fica falando, mas Jesus era Deus. Sim, mas a Bíblia também fala que Jesus era 100% homem. Jesus ele tinha todos os sentimentos, todas as tentações, todos os problemas que nós temos hoje. Então, em nada nos difere, porque Jesus foi obediente. Filipenses 2 fala que o que guiou Jesus até a cruz, a cumprir o propósito dele, não foi a natureza divina dele, na verdade é pelo contrário. A Bíblia fala que antes de Jesus ir até a cruz, ele se esvaziou, ele assumiu a forma de servo, tornou-se semelhante aos homens e foi reconhecido em figura humana, e assim mesmo se humilhou e foi obediente até a morte e morte de cruz. E mais alguns detalhes que eu achei muito legal. José esteve entre dois presos, um deles foi condenado, um deles não foi, pelo rei. Agora Jesus foi crucificado entre dois ladrões, um foi salvo e o outro não. José saiu do cárcere para ocupar o trono de governador do Egito. Jesus saiu da cruz e foi exaltado ao lado de Deus. E, para finalizar, a última característica semelhante aos dois é que José foi uma bênção para todas as nações. O nome dele, na época, era Zaphnat Paneah, que significa o Salvador do mundo. E você sabe, Jesus é o verdadeiro Salvador do mundo. Jesus veio para nos salvar, para nos batizar com o Espírito Santo, para nos curar. E nós cremos que em breve Jesus vai voltar para arrebatar a sua igreja. Que Deus te abençoe, eu espero que essa palavra tenha edificado sua vida. Não se esqueça de quem você é, principalmente em momento de crise. Agora, no momento de crise, é o momento em que somos testados a permanecer com as nossas raízes, a permanecer com a nossa identidade intacta, porque se você souber quem você é, nada pode te parar. Que Deus te abençoe, tenha um excelente noite, excelente dia, e nós nos vemos logo mais. Deus te abençoe e até logo.